Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai trazer aqui sobre o surgimento do direito desportivo no Brasil. Primeiramente, o que é o direito do desporto? O direito do desporto, a gente lida com regras que vão reger as atividades desportivas. E aí a gente tem futebol, esgrima, outros esportes olímpicos, assim como outras atividades além da educação física que a gente vê na escola regular. Então, o direito desportivo vai regrar aí essas normas, essas relações que vão impactar em direito tributário, em direito trabalhista, em direito civil, em direito administrativo, entre outros. Mas vamos lá, quando é que surgiu o direito do desporto no Brasil? O direito do desporto, ele foi falado pela primeira vez em 1937, na Era Vargas, em que a Constituição previa como obrigatoriedade a matéria de educação física nas escolas. E aí a gente coloca a primária e secundária, que era o nome dado à época. Então esse é o primeiro surgimento no Brasil de um regramento em que se torna obrigatória a prática de um desporto, por meio da educação física. Seguindo, nós temos em 1988 a Constituição, que inclusive é a vigente, um tratamento mais regrado e mais especial que a gente segue até hoje. Veja aqui comigo. No artigo 217 da Constituição, ele apresenta que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. O que seria essa prática formal e prática não formal? A prática formal é quando o esporte ele vai virar subsistência daquele atleta, ou seja, a profissão. E o não formal é esse que a gente pratica no dia a dia, nas escolas, nas ruas. E, além disso, a gente tem aqui tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Por quê? Em um, a gente vai ter um tratamento aí que vai ter uma relação empregatícia e em outro não. Então, a Constituição cuidou em separar o tipo de desporto, um formal e esse não formal. Nós temos ali já na Constituição a previsão, no parágrafo 2º do artigo 217, um prazo para julgamento quando a gente está tratando aqui do desporto profissional, ou seja, a gente precisa de agilidade para que as competições não sejam afetadas por uma demora no julgamento. A gente sabe que o judiciário, via de regra, tem uma delonga, mas no desportivo a gente lida com prazos que são bem curtíssimos para garantir aí que todo mundo em casa consiga assistir o campeonato do início ao fim sem nenhuma intempérie. Então, aqui a gente vê um exemplo de desporto profissional, aqui a seleção brasileira, ele é profissional porque todos esses atletas aqui, eles vão possuir um contrato formal de trabalho em que a função dele é justamente o quê? Jogar futebol. Como que a gente faz esse regramento? Não está tudo na Constituição. Nós temos a Lei Pelé, que ela é de 1998, claro que muitas alterações para poder regrar acompanhando a evolução, mas a base toda do contrato de trabalho de um atleta vem pela Lei Pelé. A gente aplica, claro que a Constituição, mas também em alguns casos a CLT, porque tratando-se de um contrato de trabalho, algumas determinações vão estar ali nela. Quais, por exemplo? Nós temos a questão do fundo de garantia, recolhimento de INSS, tudo isso é previsão seletista e está garantido também nesse contrato de trabalho do atleta. A Lei Pelé, ela traz para a gente também algumas definições. Então, a gente tem um desporto em 3 categorias. A gente tem o desporto participação, que é essa participação nas competições, tá? Isso pode ser jogos universitários, jogos de entidades como OAB, como pessoal da medicina, então não tem cunho profissional. E a gente tem aqui o desporto de rendimento, que é resultado técnico, que seria esse caso que a gente vê aí desses atletas. O jogador, o atleta da natação, o atleta do basquete
entre outros. Passando então para como funciona esse contrato de trabalho, o contrato de trabalho ele é um contrato de trabalho especial que a gente chama, justamente por ele ter essa mesclagem de regras e normas legislativas. Então, o primeiro ponto que a gente pode abordar aqui é que esse atleta profissional é determinado que é aquele que vai praticar a atividade, fazendo dela sua forma de subsistência, ou seja, aquilo é o seu ganha-pão, a sua única profissão e a profissão principal, inclusive. Então, após celebrar o contrato, o atleta ele vai prestar serviço para o clube. Então, um exemplo bem prático, eu, como atleta, jogadora de vôlei, vou no Minas Tênis e a gente vai formalizar um contrato de trabalho. Eu vou formalizar esse contrato por escrito, porque atleta só é considerado profissional mediante a existência desse contrato e, além disso, eu vou ter a minha carteira de trabalho assinada, tendo como meu empregador o Minas Tênis Clube. Mas a gente tem que observar aqui uma regrinha, porque o contrato de trabalho do atleta, ele tem prazo determinado. Ele não é como na CLT, que o contrato pode ser indeterminado. Aqui ele tem prazo para poder sim encerrar. Então, mínimo de 3 meses e máximo de 5 anos. Então, eu posso ficar no clube dentro desse período. Mas se dentro desse período ocorrer de um outro clube tiver interesse em mim, eu posso ser transferido? Posso ser cedido? Sim, a diferença é que o restante que falta para eu poder concluir do meu contrato é o período que vai durar ali aquela cessão ou aquela transferência. Ou seja, fiz um contrato de 5 anos no Minas Tênis, fiquei 3 anos. Então, para eu poder transferir para outro ou ser cedida, eu tenho só mais 2 anos para poder ficar, por exemplo, no Taubaté. Eu não posso ficar mais. Passado esse período aí eu vou gerar um novo contrato. Vamos ver como funciona a remuneração do atleta. Por que eu digo remuneração? Porque pode ocorrer do atleta não receber apenas salário. Então, quando a gente tem uma composição, a gente denomina remuneração. Então, o atleta ele pode receber o seu salário, que é um valor fixo, e, além disso, ele pode receber direito de imagem, direito de arena, como a gente pode ver, prêmios, luvas e outras gratificações. Pode ser tanto positivo, como pode ser que não exista e só tenha um salário fixo. Isso aí vai depender da negociação com cada atleta. Lembrando que não vai estar tudo na CLT impressa dele, mas vai estar tudo dentro do seu contrato. Outra regra que a gente tem que observar é, em se tratando de contrato por prazo determinado, para poder encerrar aquilo antes do prazo, tem que haver uma justa causa, ou da minha parte enquanto atleta, ou da parte do clube. Se não tiver uma justificativa muito forte, muito grave para a gente encerrar esse contrato, ou eu ou o clube iremos pagar uma multa que ela vem prevista aí no contrato, que a gente tem que ter muito cuidado, porque dependendo ela chega a ser 400 vezes o salário do atleta. Então a gente tem que ter muita atenção na hora de formalizar esse acordo. Para vocês poderem saberem mais, vocês podem me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, onde vocês vão poder acompanhar toda a divulgação sobre o direito desportivo. Lá a gente tem o Minuto Desportivo, às segundas, quartas e sextas, onde vocês acompanham, ficam sabendo das novidades e também podem enviar mensagens para poder tirar qualquer dúvida.